A ESAG, atual Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da UDESC, está completando 60 anos. Ao longo desse período, formou mais de 5.500 alunos nos seus 3 cursos de graduação: Administração Empresarial, Administração Pública e Ciências Econômicas. São histórias de vida que se confundem com a trajetória da escola, fundada em 16 de outubro de 1964, como uma das iniciativas associadas ao Plano de Metas lançado pelo governador Celso Ramos. Os objetivos que levaram à criação da ESAG eram formar força de trabalho especializada para os órgãos governamentais e abastecer a indústria catarinense de gestores familiarizados com as teorias mais modernas de administração. Fundar uma escola de administração era uma iniciativa arrojada para Florianópolis na época, cuja população mal havia passado de 100 mil habitantes. Muita gente apostou que a nova instituição não iria se firmar. A ESAG iniciou suas atividades num sobrado da Praça dos Bombeiros, no centro de Florianópolis. Era um imóvel até então usado como residência de uma família. Eu vi a ESAG nascer, desde o seu primeiro dia. Vim, fiz o vestibular, fui aprovado e no primeiro dia de aula, no primeiro dia de funcionamento da ESAG, eu estava presente. E, junto com a ESAG, tenho muito orgulho de, junto com os professores, os funcionários e os demais colegas, criar um espírito de corpo para o engrandecimento dessa instituição. A ESAG, para mim, representa a minha vida, porque todas as principais etapas da minha vida eu passei dentro da ESAG. Eu vim para Florianópolis, no interior, eu sou de Caçador. Eu vim para fazer especificamente a ESAG. Fiz a ESAG, aí fui convidada para dar aula, porque um professor teve que se afastar. Depois eu fiz pós-graduação, fiz outra pós-graduação, depois eu fiz mestrado. Mas então eu fui aluna da 3ª turma da ESAG e fui professora, olha, eu já nem sei, 30 e fumaça de anos, e fui a única mulher dando aula, junto com 64 homens. Além dos cursos de graduação e pós-graduação, a ESAG tem 15 grupos de pesquisa ativos e realiza uma série de programas de extensão que a aproximam da sociedade. Um dos exemplos é a ESAG Júnior, empresa júnior dos cursos da ESAG que atende clientes do mercado real e já realizou mais de 900 projetos remunerados em 3 décadas de existência. O forte comprometimento dos estudantes com os projetos da ESAG Júnior reforça o orgulho de ser esagiano, um sentimento transmitido de geração para geração. Eu acho que ser esagiano é pertencer a algo maior, então, até como dizem, a gente não faz administração ou economia ou administração pública, a gente faz ESAG. Isso é muito pelo orgulho que a gente tem da nossa instituição e do que ela nos oferece, e as coisas que são proporcionadas para a gente ao longo da graduação e também depois dela. Muitos professores fizeram ESAG, alguns ex-alunos estão direto aqui em contato com a gente, nos auxiliando e nos contando como foi a experiência deles e como a gente pode usar a ESAG da melhor forma para se desenvolver e para gerar uma carreira de sucesso. Outro projeto simbólico da ESAG é a produção do Índice de Custo de Vida de Florianópolis, calculado desde 1968 e que conta com a contribuição essencial do técnico Hercílio Fernandes Neto há 52 anos. Muita importância na minha formação curricular e também na minha formação pessoal, quer dizer, ela contribuiu diretamente no que eu sou, no que eu fui ao longo da minha carreira, que hoje eu já estou quase em período de aposentadoria, né? O que ela contribuiu para a minha carreira como profissional e como o estudante. Ela me deu as ferramentas necessárias para que eu pudesse ser o que fui.
Em 1969, a ESAG teve a sua primeira formatura. Nesse mesmo ano, a escola firmou um convênio com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo para a formação de professores. Durante 7 anos, os 3 alunos com melhor desempenho a cada ano fizeram mestrado na FGV com a missão de retornarem à ESAG para lecionar. Formou-se assim a base para a excelência do corpo docente, que é uma das marcas destes 60 anos de história. A ESAG se tornara rapidamente uma referência para o mercado. Muitos jovens passaram a sonhar com um diploma da escola, que passou a ter um dos vestibulares mais disputados de Santa Catarina. Ao mesmo tempo em que investia na capacitação dos professores, a ESAG prestava relevantes serviços para empresas e órgãos governamentais, o que consolidou rapidamente o nome da instituição como referência em assessoria e planejamento. Dentre as lembranças que me tocam em relação à ESAG, as mais importantes estão relacionadas à participação da escola na vida e no desenvolvimento de Santa Catarina. Como pioneira em cursos de pós-graduação no interior do estado e pioneira também em prestação de serviços à comunidade, notadamente ao governo do estado da época. O crescimento exigia mais espaço. O velho casarão não dava mais conta da expansão que a ESAG vinha experimentando. Quando completou 15 anos de existência, a escola iniciou uma nova fase, com a mudança para o recém-construído campus da UDESC, no bairro Itacurubi. O espaço se tornou mais amplo e mais moderno, mas o velho espírito de camaradagem do velho sobrado não se perdeu. Quando eu penso na ESAG, eu lembro da boa convivência com as pessoas que aqui conheci e que se transformaram em grandes amizades. Amizades de longa data, dos tempos de estudante, com as quais eu compartilhei os momentos maravilhosos da juventude, e amizades de datas mais recentes, do momento atual de trabalho, com as quais eu compartilho um estímulo e o apoio mútuo que nos fazem crescer, superar desafios e alcançar novas conquistas. Uma lembrança que eu tenho com muito carinho em relação à ESAG foi no período que eu era diretor-geral, a primeira formatura e a última formatura que eu conduzi. Então, eu coordenei a primeira e a última formatura de modo especial, você não esquece da primeira, e da última também, quando encerrou o meu mandato como diretor-geral. Foi com muita alegria que eu recebi os alunos, colhei o grau deles a partir da concessão do reitor e devolvê-los para a sociedade formados e diferentes de como a gente os viu quando entrou. Em 1987, um grupo de professores e técnicos criou a Fundação ESAG, responsável por mobilizar recursos para projetos importantes que qualificam o ensino e os serviços prestados pela ESAG. A Fundação deu continuidade à atuação do Instituto Técnico de Administração e Gerência, o ITAG, fundado logo nos primeiros anos de funcionamento da escola. Em 2004, depois de 40 anos de funcionamento unicamente com o curso de Administração Empresarial, a ESAG implantou um novo curso de graduação, o de Administração Pública, com turmas em Florianópolis e em Balneário Camboriú. A instituição retomava assim a vocação inicial de formar os gestores públicos preparados para assumir cargos técnicos na estrutura governamental ou para chegar com mais embasamento aos cargos eletivos. Bom, a principal lembrança que eu tenho aqui da ESAG, eu gosto de me recordar, é principalmente as eleições do movimento estudantil, né? Porque era um momento que a gente tinha que, como acontece numa campanha eleitoral, na sociedade em si, aqui dentro da ESAG, dentro da universidade, essas eleições a gente tinha que ir de sala em sala, conversar com os alunos, tentar convencer. E nisso a gente vai conhecendo muitas pessoas, né? E fazendo novas amizades. Em 2008, foi lançado o terceiro curso de graduação da ESAG, o de Ciências Econômicas, na linha de formação Economia de Empresas.
Com isso, o nome do centro foi atualizado para Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas. Mesmo com essas mudanças, no entanto, a tradicional e consagrada sigla ESAG foi mantida. Toda essa expansão só se tornou possível pelos investimentos na contratação e na formação dos professores. A ESAG hoje, para mim, tem o melhor time de professores do sul do Brasil, que vieram de inúmeros países, vieram de inúmeras universidades e hoje honram, como nós honrávamos no passado, o nome ESAG. Então as minhas lembranças da ESAG são muitas, todas elas muito boas, porque aqui eu consegui fazer muito daquilo que eu sempre sonhei na minha vida, que era voltar para o ensino e desenvolver projetos da grandeza que persistem até hoje. Quando uma instituição completa 60 anos de tanto sucesso e realizações, é mais do que justo lembrar de todos que contribuíram para essa história. Certamente é impossível mencionar cada aluno, cada professor e servidor que passou pela ESAG ao longo dessas décadas. Mas todos são representados pelas figuras memoráveis dos diretores gerais. O pessoal que passa por aqui, os alunos que passam por aqui, que estão aqui e os que já se formaram, portanto, os egressos, eles têm um sentimento muito forte, de pertencer à ESAG. Tanto que nós temos um lema aqui que temos orgulho de ser esaguianos. E isso a gente colou aí em diversos locais da nossa ESAG, né? Então, a gente tem orgulho por quê? Porque desde que a ESAG foi criada, ela sempre se notabilizou. Bom, a ESAG foi uma escola, literalmente uma escola na minha vida, uma escola de relacionamentos humanos, uma escola técnica na área de administração. E com a ESAG, o que me marca é o que os professores diziam, que nós estávamos lá para aprender a gerar empregos. E eu fiz isso a minha vida inteira, E penso que isso deve ser o grande mote da faculdade, o grande objetivo da faculdade, um curso de administração. Despertar nos alunos essa veia empreendedora para que eles empreendam gerando mais empregos ou, se não for isso, que empreendam na sua própria vida, que transformem as suas oportunidades de trabalho em oportunidades de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu agradeço muito a ESAG por ter colocado isso para mim, mexido lá no meu cérebro para que eu pudesse sempre pensar que um administrador é, antes de tudo, um gerador de empregos. Hoje, depois de todos os ajustes decorrentes da pandemia de Covid-19, a ESAG vislumbra uma nova fase de sua expansão, com a aquisição do antigo prédio da Telesc, localizado em frente à sede atual. A reitoria da UDESC está sendo transferida para esse prédio, o que permitirá o aumento da área ocupada pela ESAG. São milhares de histórias de vida conectadas à ESAG. Histórias de superação, de conquistas, de amizades, histórias de família. Eu, quando voltei da Espanha, do meu doutorado, foi no ano 93. E eu comecei a dar aula na pós-graduação da UFSC, no Direito da UFSC, e ato contínuo passei no processo seletivo da ESAG para dar aula. E a continuação, já no ano seguinte, me convidaram para ser coordenadora de estágio. E eu tinha que abrir mão de uma das duas para assumir esse cargo. E à época eu optei pela ESAG. Então, durante toda a minha vida, eu tenho um carinho especial, porque foi uma opção que eu não me arrependi, porque a ESAG tem um lado de comunidade, de amizade entre professores, alunos, que é muito difícil você encontrar em outras instituições. Tanto a vida junto com o meu filho aqui na ESAG e ter a professora Clerilei, ao meu lado na administração da UDESC, para mim são os fatos marcantes. Um é totalmente pessoal e outro é bastante profissional, e ambos fecham a minha ligação fortíssima que eu tenho com a ESAG, e sempre olhando para uma escola que foi a precursora da UDESC e prevendo um futuro gigantesco, futuro
muito importante, tanto para a ESAG quanto o que nós podemos oferecer para a sociedade catarinense. A ESAG entrou na minha vida, e eu me emociono, né? A ESAG entrou na minha vida, eu tinha lá meus 10 anos de idade, né? Via na minha casa a pastinha da ESAG, né? Meu pai, vocês editem isso, meu pai já aluno da ESAG. Orgulhosa do seu passado, a ESAG olha para frente com a certeza de um futuro igualmente repleto de realizações e boas histórias para contar. Afinal, se há algo que jamais deixará de existir, é o orgulho de ser esaguiano. Editora Expressão, seu legado, nossa inspiração.